esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal, ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha. Vamos ao vídeo. No meio da noite, na fazenda do Araguaia, o Heré acorda e começa a fazer o ritual de sua aldeia. E a Donana acorda para ver o que o Heré está fazendo e fica observando de longe. E o Zé fica olhando para a Donana, olhando para o Heré. E no dia seguinte, na casa do Bruno, a Lia está furiosa com o Marcos e pergunta o que ele falou para o Pirilampo, que deixou ele tão furioso. E o Marcos diz que não lembra. E a Lia insiste. O Marcos diz, eu vou saber. Ele está muito sensível, hein? Eu devo ter feito alguma brincadeirinha com ele, apenas isso. E a Lia diz, você destrói a minha vida e fala isso? É assim? E o Marcos diz, eu não sei o que eu falei. E a Lia diz, por favor, lembra. E o Marcos diz, eu devo ter brincado com os bois que ele vai receber depois que casar com você. Lia, furiosa, joga um copo de água na cara do Marcos e sai o xingando de maledeto. E a Júlia diz, desse ela gosta, hein? E o Marcos diz, ou eu fiz algo muito de errado, só pode ser isso. Na casa do Pirilampo e Saracura, o Pirilampo está furioso e diz que não casa com a Lia, mas nem amarrado. E o Saracura diz, mas tá certo, mas bem que você faz. E a Lourdinha diz, mas que brabeza é essa? E o Pirilampo diz, estavam me comprando, eu nem estava percebendo. Antes eu já não gostava do pai, agora eu odeio o filho também, mas eu não caso mais com ela. E o Saracura diz, tá certo. Agora nós temos que achar outro lugar para ficar, porque o apartamento é dela. E a Lourdinha diz, pensei que tinha esquecido que o apartamento é dela e tudo que ela fez por vocês dois. Ou esqueceram? Enquanto a Lia sofre, porque o Pirilampo não quer mais casar com ela. Enquanto o Bruno está conversando com seu corretor de seguros e pergunta se as viúvas do piloto e do copiloto receberam o dinheiro direitinho. E ele garante que sim. E na fazenda do Araguaia, a Donana acorda cedinho, prepara um lindo café para o Favinho. Ele fica observando de longe, ela corta um pedaço de bolo, deixa no prato. Ele entra e come. E a Donana diz, gostou do bolo? Ele faz sinal com a cabeça que sim, a Donana diz, fiz para você. Por que você não fala comigo, Favinho? E o Favinho diz, meu nome é o Heré. E sai da mesa. Donana fica pensando, o Heré então ele é índio de verdade. Ô, seu Zé do Araguaia, você vai ter que me explicar essa história. Enquanto o Heré vai brincar na mata, na cidade, a Suzane liga na casa da Leia para falar com o Ralph. O Ralph atende, a Suzane diz, sou eu. Eu estou no seu apartamento. Vem agora que eu não vou mais ficar esperando. E o Ralph diz, você sabe que eu não posso e eu não vou. A Suzane diz, você tem 1 hora para chegar aqui. Ou eu vou na sua casa, espero que você esteja com aquela fulaninha. E desliga o telefone. Logo em seguida, o Leia chega e diz que comprou umas roupas para o Ralph. Ele agradece e diz, eu vou ter que dar uma saidinha. E a Leia diz, então eu vou junto. Enquanto isso, na casa do Bruno, ele liga para ver sobre a identidade da Luana, desliga o telefone e a Luana diz, mas vou poder ter minha carteira de identidade? E o Bruno diz, sim, o mais importante você já tem, que é a certidão de nascimento. E a Luana diz, eu vou ser Marieta Berdinazzi? E o Bruno diz, sim, Marieta Berdinazzi, mas para mim você sempre será minha. A Luana e a beija. Nisso, Lia chega triste, o Bruno pergunta o que aconteceu e a Lia diz, o Marcos foi lá para o sul de Minas de novo, e o Bruno diz, de novo? E a Lia diz, sim, a gente brigou, porque ele falou umas coisas lá para Paris e ele me mandou pastar. E o Bruno diz, violeirinho, topé tudo, hein? E a Lia diz, o Marcos deu a entender que o senhor comprou ele com os bois. E o Bruno diz, ele se ofendeu com essa besteira? E a Lia diz, sim, né, pai? E o Bruno diz, então diga para ele vir aqui falar comigo. E o Bruno fica preocupado porque o Marcos foi atrás da Rafaela de novo. Enquanto no apartamento do Ralph, a Suzane está lá, furiosa, e diz, acho que ele não vem. Vai para sair, abre a porta e se dá de cara com seu marido. E ela diz, o que faz aqui, Orestes? E ele diz, eu vim ver você, pelo jeito manteve o apartamento exatamente como estava. E a Suzane diz sim. Por quê? Algum problema? E Orestes vai até o quarto
e diz que gostaria de fingir que é o amante da Suzane e que o Ralph é um marido traído. Na casa da Leia, Ralph está nervoso e a Leia diz: você não disse que tinha um compromisso? Vamos? E o Ralph diz: nem era importante. A Leia diz: chega de mentiras. E o Ralph diz: tá bom. A Suzane ligou marcando encontro, ela vem aqui e faz um escândalo. E a Leia diz: deixa que venha, eu vou tirar ela do seu caminho. No apartamento do Ralph, Suzane e o marido dela, após fazerem amor, ficam conversando na cama. E a Suzane diz que ele é melhor como amante do que como marido. E os dois se beijam. E na casa do Jeremias, Tavinho, Rafaela e Judite estão conversando. E o Jeremias diz: eu já convidei todos meus amigos para o casamento, todos vão vir. E a Judite diz: vou precisar de ajuda na cozinha para fazer comida para esse povo todo. Uma macarronada? E o Jeremias diz: tá ótimo. E a Rafaela diz: não, acho que não. Eu acho que devemos servir algo melhor. E o Jeremias pergunta o quê? Judite fica enciumada e pergunta se a Rafaela quer cuidar da cozinha dela. Jeremias diz que não é para brigar e pergunta o que a Rafaela acha. Enquanto o Marcos está batendo na janela da Rafaela, como ela não abre, ele entra no quarto da Rafaela e fica ouvindo a conversa deles da sala ali, do corredor. E o Marcos ouve o Jeremias dizer: Judite, a Marieta é a noiva, Judite. A Marieta que tem que saber, você não entende nada de buffet, de nada, Judite. E a Rafaela diz: é muito mais simples, Judite, vem tudo pronto, vem até gente para ajudar a servir. E o Jeremias diz: e onde que a gente ajeita esse tal de buffet? E o Tavinho diz: aqui mesmo na cidade tem um. E a Rafaela diz: tem, porque eu já me informei. E a Judite diz: a dona Marieta já pensou em tudo, hein? E a Rafaela diz: claro que sim, Judite, não vou ser eu que vou casar, então. E o Marcos, assim que ouve a Rafaela dizer que vai casar com o Tavinho, ele fica chocado, se contém, mas fica com muita raiva. Marcos entra de novo no quarto, fecha a porta arrasado e diz: o que eu vim fazer aqui? O quê? E na sala o Jeremias diz para o pessoal aqui da fazenda: vou fazer um churrasco para não dizer que esqueci deles. Judite diz: eles nenhum querer vir nesse casamento, são contra. E a Rafaela diz: eu sei que não gostam de mim, mas com o tempo vão gostar. E a Judite diz: e eles ainda estão com a morte do seu legário na cabeça. Isso sim. E o Jeremias diz: quieta, Judite. O Tavinho diz: vamos esquecer esse assunto, vai. Um funcionário do Jeremias chega, chama o Jeremias num cantinho e conta no ouvido do Jeremias que o Marcos entrou no quarto da Rafaela. O Jeremias fica furioso e diz: vai lá, você já sabe o que fazer, que eu estou indo. Rafaela olha para o Jeremias, pergunta o que está acontecendo. O Jeremias disfarça, diz que nada e que vai dormir, que está com sono. Enquanto o Marcos está lá deitado na cama da Rafaela e diz: eu banquei o trouxa, ela deve ser uma golpista, vai casar com aquele filho da mãe. Mas quando ela chegar aqui no quarto, ela vai ter que me explicar direitinho essa história, aquela Rafaela Marieta. Afinal, quem ela é? E nisso Jeremias entra no quarto. O Marcos se assusta. Jeremias tranca a porta, segura a chave, se aproxima da janela, abre a janela e nisso 2 homens com espingarda ficam ali na janela apontando a arma para o Marcos, que tenta sair pela porta, mas a porta está trancada. Marcos se assusta, o Jeremias diz: vai pular a janela de volta ou vai ficar aí e levar um tiro como um ladrão. E o Marcos diz: eu não sou ladrão. E o Jeremias diz: visita, entra pela porta da frente. Quem entra pela janela é ladrão. E o Marcos diz: então atira. E nisso os homens com a espingarda apontam para o Marcos e se preparam para atirar. Enquanto na sala, Tavinho, Rafaela e Judite estão olhando a lista de convidados para o casamento, de repente Jeremias chega lá e 2 homens chegam segurando o Marcos. E a Rafaela diz: Marcos, o que está acontecendo? E o Jeremias diz: eu peguei esse sujeitinho pulando a sua janela, Marieta, você conhece? E a Rafaela diz: tio, o senhor também conhece. E o Jeremias diz: nunca vi mais gordo, não. E o Tavinho diz: eu também nunca vi. Quem é você, cara? Hein? E o Marcos diz: eu sou o cara que vai te pegar um dia, seu sujeitinho. E o Jeremias diz: você conhece esse tipinho, Marieta?
Diga sim ou não. A Rafaela baixa a cabeça e diz: se o senhor não conhece, eu não sei quem ele é. E o Jeremias diz: e você, Judite, conhece com este maledeto? E a Judite diz: eu não. E o Jeremias diz: então ele está preso, porque ninguém conhece ele. Vamos já para a delegacia. Jeremias e os homens levam o Marcos para a delegacia. Rafaela fica abalada e o Tavinho diz: ainda dá tempo de escolher o lado que você vai ficar, Marieta Berdinazzi. Decida logo. E a Rafaela diz: eu não sei quem ele é. Jeremias chega na delegacia com o Marcos e o delegado põe ele na sala e pergunta do que o Jeremias está acusando o Marcos. E o Jeremias diz que ele pulou a janela dele, então é um ladrão. E ele foi muito bonzinho de não ter dado um tiro nele. E o delegado diz que não pode manter o Marcos preso. E o Jeremias diz: claro que pode. E deve. E o delegado diz: até quando? E o Jeremias diz: até o casamento da minha sobrinha Marieta, capite? E o senhor está convidado. E o delegado aperta a mão do Jeremias enquanto Marcos está na cela furioso. Marcos fica gritando: o que está acontecendo aí? Tem alguém aí? Eu tenho os meus direitos, eu quero falar com meu pai, com o advogado. Ninguém responde o Marcos. Jeremias chega em casa. Tavinho pergunta onde o Marcos está. E o Jeremias diz que preso e que lá vai ficar. E o Tavinho diz: não vai dar problema? E o Jeremias diz: problema ele teria dado se ficasse lá na cama com a Marieta. Mas uma vez eu e meus irmãos e meu pai pisquemos e o maledeto Enrico roubou a Giovanna, nunca mais vi ela. E o Tavinho diz: mas por que o senhor está falando isso? E o Jeremias diz: eu não durmo de botina, Tavinho, e seu pisco, ele rouba a tua noiva. Enquanto isso, o delegado vai até a sala com uma pizza, cerveja, e o Marcos diz: que é isso? Que palhaçada é essa? Eu quero sair daqui. E o delegado diz: calma, você não está preso, é meu convidado, venha, vamos comer. E aí a gente conversa. Enquanto Rafaela na cama fica pensando: eu deveria imaginar que ele viria aqui. Agora ele vai me odiar para sempre. Mas o que eu poderia fazer? Um dia ele terá que me entender. E na delegacia o Marcos e o delegado Valdir estão conversando e o Valdir diz para o Marcos que ele tem que entender que o Jeremias quer muito o casamento da Marieta e do Tavinho e tem medo que ele atrapalhe. Marcos diz que não vai atrapalhar, que se arrependeu de ter ido lá e que não vai atrapalhar nada, porque aqueles lá são dois vigaristas e o Jeremias é um tolo que está sendo enganado. E o delegado Valdir diz que ele não é tolo, que sabe o que está fazendo e que ele vai soltar o Marcos mesmo o Jeremias tendo acusado ele de ter invadido a casa dele, mas desde que o Marcos se comprometa a não voltar lá até o casamento acontecer. No dia seguinte, na casa do Bruno, Dimas diz para Júlia que o carro do Marcos amanheceu na garagem. Lia vai até o quarto do Marcos, ele está dormindo. E ela diz: mais tarde a gente conversa. Na casa de Jeremias, o delegado Valdir liga e diz que soltou o Marcos. Jeremias fica furioso e o Valdir diz que não poderia manter o Marcos lá. Uma que ele é sobrinho do Jeremias, outra que ele já pulou a janela da Rafaela várias vezes para dormir com ela e que é o filho do rei do gado. Jeremias fica furioso e diz: va bene. E o delegado diz que o Marcos deu a palavra dele que não vai mais lá atrás da Rafaela. Jeremias desliga o telefone furioso e a Rafaela pergunta se soltaram o Marcos. O Jeremias diz: por que tanta preocupação, hein? E a Rafaela diz: eu nem estou preocupada, e sai. Enquanto isso, o Marcos vai falar com o Bruno e o Bruno diz: já voltou. E o Marcos diz: sim, fui no pai e voltei no outro, pai. Tive que ver com os meus próprios olhos e vi. A Rafaela, aliás, a Marieta, vai casar com o Tavinho e vai herdar toda a fortuna do tio Maledeto, pai. E o Bruno diz: que história é essa? Marieta é a Luana? E o Marcos diz: não, para o tio Jeremias, a Luana é uma vigarista a seus serviços, apenas isso, pai. Bruno fica furioso, diz: como você sabe? E o Marcos diz: eu ouvi. E eu tive uma conversinha com o delegado e ele me contou tudo.
E o Marcos diz que foi preso porque o Jeremias mandou prendê-lo. Bruno fica furioso, bate na mesa e grita: Maledeto! Maledeto! Ele mandou prender um filho meu, eu não admito isso! Não admito! Enquanto na fazenda do Jeremias, ele diz para o Tavinho levar o material didático para a escola da fazenda. Tavinho leva e o Jeremias fala sozinho bem que ele poderia ser o meu filho. E a Rafaela está conversando com a Judite e diz: o tio Jeremias passou dos limites, Judite, coitado do Marcos. E a Judite disse: ele veio de tão longe é porque ele gosta de você. Tem certeza do que você está fazendo, menina? E a Rafaela disse: eu pagarei o preço por ser uma Berdinazzi. Na casa do Bruno, ele está furioso ainda, porque o Jeremias mandou prender o Marcos. E o Marcos disse que foi tranquilo na cadeia, ganhou até pizza e cerveja, jantou com o delegado e o delegado soltou. E o Bruno diz: não importa, o que importa é que aquele maledeto mandou te prender, isso é que importa. E o Marcos diz: pai, e eu saí da casa dele embaixo de 2 espingardas. E o Bruno fica cada vez bufando mais. E o Marcos diz: ele odeia a gente, pai, eu nunca vi coisa igual. E o Bruno diz: tudo por conta de uma maledeta cerca. E a Lia diz que cerca. E o Marcos diz: você não sabe dessa história, Lia? E a Luana começa a lembrar e dizer: é uma cerca que separava as terras do vô Giuseppe Berdinazzi e do seu Antônio Medzenga. Meu pai dizia que tinha um aguado no meio, um córrego no meio, que a briga não era por conta da terra, não, e sim por conta da água. O meu avô puxava a cerca de um lado, o seu Mezenga puxava para o outro, e os dois rolavam no meio do terreno lá, na frente de uma venda lá, brigando. Eles brigavam sempre. E nisso passa o flashback da briga entre os Mezenga e os Berdinazzi. Luana chora e diz: o tio Bruno foi para a guerra. E o tio Henrico foi lá para se despedir dele, mas esconderam a tia Giovana dentro de casa para eles não se verem. E o meu pai falava isso com remorso, porque todos sabiam que eles se amavam. E o Bruno diz: Luana, eles já eram até casados naquela época. E a Luana diz: mas tinha cabimento eles fazerem isso, Bruno? Mas tinha? E o Marcos diz: o que mais o seu pai falava, Luana? E a Luana diz: o pai dizia que era muito triste, que foi triste quando o Henrico chegou lá com o caminhão dos Medzenga no dia da despedida do tio Bruno antes de ele ir para a Itália. Luana conta tudo o que lembra. Bruno se emociona e diz: Luana, eu não tenho mais nenhuma dúvida, você é sim a Marieta Berdinazzi. Você é a Marieta. Luana diz: tô repetindo só as coisas que meu pai sempre dizia, Bruno. E o Marcos diz: você disse uma coisa importante para mim. E a Luana diz: mas disse o quê? E o Marcos diz: você disse que o meu avô roubou a minha avó da casa dela. E a Luana diz: mas foi, não foi? Mas eles já eram até casados? E o Marcos diz: eu vou acabar com aquele casamento antes que ele aconteça. E o Bruno diz: que história é essa, Marcos? E o Marcos diz: eu não sou louco, pai. Se a Luana é a Marieta Berdinazzi, não vai ser a Rafaela que está casando com o Tavinho, e sim a Luana, pai. Luana, você é a Marieta Berdinazzi. E o Bruno diz: é verdade? Agora, nos teus documentos, você vai ser a Marieta, Luana. Marieta Berdinazzi. E o Marcos diz: é isso que eu estou falando, pai. Se a Luana é a Marieta, quem é a fulaninha que se passa por ela, hein? E a Luana diz: mas eu não quero saber disso, não. E o Bruno diz: mas vai. Nem que seja para tirar tudo que o seu tio ladrão roubou do seu pai. E o Marcos diz: ele vai jogar toda a fortuna fora. E a Luana diz: mas não importa. E o Bruno diz: antes eu não me importava, mas agora mudou de figura. Mudou de figura. E a Lia diz: pai, o senhor pode contestar o testamento dele, do tio ladrão, o senhor e a Luana? E o Bruno diz: não sei, vou ter que falar com o advogado. E o Marcos diz: faça isso, pai. Conteste o testamento do tio Maledeto. Enquanto isso, Tavinho e Rafaela estão conversando e o Tavinho diz para a Rafaela que não acredita que ela seja uma Berdinazzi. E a Rafaela diz: então você não acredita em mim? E o Tavinho diz: não. Eu só sei que nós somos o que o tio Jeremias quer que nós somos.
E a Rafaela diz, você também está interessado na fortuna dele, né? E o Tavinho vai para beijar a Rafaela, ela se afasta e vai embora. E o Tavinho diz que tipo de casamento que isso vai ser. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharem? Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.